Olá, irmãos, graça e paz. Que bom estarmos aqui em mais um domingo, né? Esse que é o último domingo do mês de maio, e é uma alegria muito grande para mim poder ver que você tem se esforçado para acompanhar, para estar aí todo domingo, né, estudando na nossa escola bíblica dominical. Que bom nós estarmos juntos, caminhando. Eu tenho falado que nós temos caminhado de forma simples, de forma objetiva, procurando conhecer e compreender a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa igreja, né, a nossa congregação de Praça Seca. Sou grato mais uma vez ao pastor Alessandro por permitir esse espaço, né, de nós estarmos aqui estudando a nossa escola bíblica dominical. É, é muito gratificante porque nem todas as igrejas, irmãos, têm essa visão, né, tem esse entendimento da importância do ensino dentro da igreja, e graças a Deus porque a nossa liderança tem nos aconselhado e a nossa liderança tem nos dado, né, essa permissão de nós estarmos aqui estudando e compreendendo as Sagradas Escrituras. Nós que estamos aqui estudando a nossa revista, né, a nossa revista Expressão, e ela vem trazendo um assunto muito interessante. Nós estamos estudando Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Hoje, então, a gente inicia a lição 7, uma lição que vai falar do Salmo 1, e é tão importante a gente estudar e conhecer como Cristo é anunciado, né, no Antigo Testamento, como Cristo é ali profetizado, e isso traz para nós muita segurança de saber que toda a Escritura, né, tanto o Antigo Testamento como também o Novo Testamento, apontam para Jesus, falam da vida de Jesus, anunciam a obra, anunciam a redenção de Cristo. Isso para nós é muito importante. Bom, eu quero aqui, antes de entrarmos na nossa aula e antes de nós lermos, né, o Salmo 1, que hoje é a nossa lição, o Salmo 1, que vai falar ali do Cântico do Justo, né, essa é a nossa lição 7. Eu quero aqui falar da importância de nós continuarmos perseverando no estudo da Palavra de Deus, e nós que temos aqui estudado já 2 semanas, né, nós estávamos ali estudando o Salmo, os Salmos 23, passamos ali 2 domingos falando sobre o Salmo 23, e o livro dos Salmos, ele tem norteado a nossa vida, né, a nossa igreja. No domingo à noite, nosso pastor teve a oportunidade de pregar no Salmo 91, e trouxe ali para nós tantas riquezas extraídas daquele Salmo. E hoje nós vamos entrar no Salmo 1, passaremos aqui pelo menos 2 domingos estudando o Salmo de número 1, e a importância de nós entendermos o livro dos Salmos no sentido geral, né? Eu tive a oportunidade de falar que Lutero ele vai dizer que o livro dos Salmos eles são como uma mini Bíblia, né? E Lutero também vai afirmar que o livro dos Salmos é como se fosse um resumo, né, do Antigo Testamento. Então, essa é a importância de nós estudarmos e de nós conhecermos o livro dos Salmos. Nós temos entendido a importância que o próprio Senhor Jesus ele vai apontar como o livro dos Salmos sendo algo importante na vida, no ministério da igreja, na vida da sua própria vida. Ele vai dizer que, quando a gente olha ali para Lucas 24, 44, se você for lá, você vai ver, que Jesus ele vai falar da importância da lei de Moisés, ele vai falar da importância dos profetas, ele vai falar dos salmos também, ele vai dizer que a sua vida, que para se cumprir o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, isso é um indício que nós estamos no caminho certo, isso é um indício da importância do livro dos Salmos, não só no Antigo Testamento, né, na sua época, mas quando a gente traz o livro dos Salmos para a nossa aplicação hoje, a gente vai ver e perceber que o livro dos Salmos são textos, são ali composições muito atuais para os nossos dias. É como se a gente pegasse um espelho e colocasse na nossa frente, a gente vê a importância do livro dos Salmos, né? Os Salmos que significa, né, a palavra cânticos, né? Se você procurar, você vai ver que o livro dos Salmos tem significado, cânticos. E essa palavra cânticos é interessante porque ela foi tirada da Septuaginta, né? O que é Septuaginta, Luciano? Septuaginta é a tradução para o grego do Antigo Testamento em hebraico, ou seja, a Bíblia dos judeus, né? O Antigo Testamento,
ele foi escrito em hebraico. Alguns historiadores e alguns teólogos vão dizer que apenas o livro de Daniel, parte do livro de Daniel e parte do livro de Esdras, né, foi escrito em aramaico, mas todo o Antigo Testamento ele foi composto em hebraico. E a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Então, essa que é chamada da Bíblia dos Judeus, né? Então, essa versão do hebraico que é chamada da Bíblia dos Judeus, então, essa palavra salmos, né, ou cânticos, foi tirada exatamente daí. Então, a importância de nós estudarmos isso. Há algumas citações até no Novo Testamento que falam, né, dessa Bíblia dos Judeus, dessa citação em hebraica, da Septuaginta. A gente vê o próprio texto que Jesus vai falar dos Salmos, ali em Lucas 24, 44, é uma citação desse livro. Atos 1, 20, a gente também tem Lucas 20, 42. Então, são citações que a gente vai ver aonde o Novo Testamento aponta, então, para esse livro, né, hebraico, que é ali a Bíblia dos judeus. Então, a gente tem entendido e a gente tem aproveitado, não só para estudar os salmos, né, o salmo que a gente tem trazido para a lição, mas nós temos tido a oportunidade de trazer, então, uma abordagem mais ampla sobre a estrutura dos salmos, e a gente viu que o livro dos salmos ele está ali dentro da seção dos livros poéticos, né, que é chamado também de poesia hebraica, né, ou livro da sabedoria. Então, eles estão ali divididos, né, os 150 salmos estão divididos em 5 livros, né, e o Salmo 1, que a gente vai estudar hoje, então, ele compõe ali esse primeiro livro, e ele está dentro desse cenário, né, dessa poesia hebraica. Então, a gente começa a se apaixonar, né, pelos salmos. Eu tenho assim ficado apaixonado pela composição dos salmos, pela poesia que os salmos vão trazer. E dentro desse cenário de poesia hebraica, de sabedoria, a gente vai ver que o livro dos salmos, eles trazem muitos gêneros, né? Eles vão trazer muitas características, muitas identidades, ou seja, eles vão trazer hinos de louvor, eles vão trazer lamentações, eles vão trazer ações de graças, eles vão trazer cânticos de confiança, né? A gente vai ver muito Davi ali compondo cânticos de confiança no Senhor, em meio às batalhas, ele vai demonstrar sua confiança no Senhor Deus. A gente vai ver os salmos reais, né, que falam da realeza, a gente vai ver os salmos sapienciais, ou seja, são os salmos de sabedoria, que trazem ali conselhos, que trazem sabedoria para nós, para os nossos dias, para a aplicação dos nossos dias. E é muito comum quando a gente olha o livro dos Salmos, né, e quando a gente vai olhar hoje especificamente o Salmo de número 1, e a gente se lembra do livro de Provérbios, né, Provérbios que foi escrito pelo filho de Davi, né, o rei Salomão, e a gente vai ver que o livro de Provérbios é muito comum, é muito peculiar, o livro de Provérbios trazer sempre um contraste entre o homem justo e o homem ímpio. Então o livro de Provérbios é um livro de aconselhamento, é um livro que traz princípios, né, de sabedoria, é um livro que aconselha e que mostra, sempre fazendo um contraste, o caminho de quem segue a Deus e o caminho de quem não segue a Deus. E o Salmo de número 1, ele vai ter essa identificação com o livro de Provérbios. A gente vai perceber que há um contraste ali, né? O salmista vai apresentar para nós um contraste, vai dizer então que existe uma diferença de quem segue a Deus e daquele que não segue a Deus, e a gente vai então começar a identificar algumas características do Salmo de número 1. Importante nós entendermos dentro dessa estrutura dos Salmos, que a gente vai ver que o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2, eles são ali como a entrada, né, para essa adoração no livro dos Salmos. Então, o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2 é como se fosse a porta para que você pudesse entrar, então, por essa poesia, né, que é chamada de poesia hebraica. Então, o Salmo número 1 é tão importante para a gente entender logo de cara aquilo que Deus quer trazer com aquele que serve a Deus e com aquele que não serve a Deus, a diferença. Então, esse salmo é um salmo de entrada, é um salmo que vai abrir para nós, que vai descortinar para nós toda essa poesia hebraica. E o interessante é que o salmo de número 146 ao 150, eles são ali salmos que vão fechar essa porta. Ou seja, eles vão trazer para nós uma doxologia. Uma doxologia é uma expressão de louvor,
é uma expressão de reconhecimento a Deus, é uma expressão de adoração a Deus. Então, se o Salmo 1 e 2 tem essa característica de abrir essa porta do santuário, né, dos Salmos, os Salmos 146 e o Salmo de número 150, até o número de 150, eles vão estar ali fechando essa porta com muita maestria, trazendo ali uma doxologia ao nosso Deus, ao nosso Senhor, mostrando que Ele governa sobre tudo, que Ele está sob o controle de todas as coisas, e é importante, então, a gente entender isso. Uma característica, né, que alguns comentaristas, que alguns teólogos vão trazer, que o Salmo de número 1, ele vai transformar as orações e as súplicas que eram feitas no templo, né, e vão trazer para nós em um livro para que a gente possa estudar em casa. Isso é muito interessante, né? Eu estava estudando o livro de Salmos, e especificamente o Salmo número 1, né, e achei muito interessante esse comentarista, né, William Hendricks, ele vai dizer isso para a gente, que o Salmo de número 1 é como se nós pegássemos ali todas as orações e súplicas que eram feitas ali pelo povo de Israel dentro dos templos, e que nós vamos trazer isso para dentro do nosso lar, da nossa casa, colocado num livro, para que nós, então, em família, a gente possa estudar. E eu achei esse comentário muito interessante, porque é exatamente isso, né? Tudo aquilo que foi aplicado, né, na vida dos homens e das mulheres de Israel naquela época, e que a gente hoje aplica, né, na nossa vida. Por isso que eu falei que o livro dos Salmos, eles trazem para nós como se fosse um espelho, como se a gente se colocasse em frente ao espelho. São salmos atuais, são salmos relevantes, composições relevantes para os nossos dias, para a situação em que vivemos. Então eu quero poder ler com você o Salmo de número 1, que vai trazer tanta riqueza para nós. Eu queria que você pudesse pegar então a sua Bíblia e que você pudesse ler então o Salmo de número 1, que diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento acerca da sua santa palavra e que o seu Santo Espírito possa nos conduzir de acordo com o seu querer. Pai, muito obrigado por esse domingo, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui estudando a tua palavra. Especificamente hoje, Senhor, estaremos aqui estudando o Salmo de número 1, a nossa lição que fala do cântico do justo, Senhor. E nós pedimos agora que o teu Santo Espírito possa trazer para nós iluminação, possa trazer revelação de tudo aquilo, Senhor, que tu quer mostrar para nós, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, buscando uma revelação nova, não estamos aqui buscando, Senhor, nada de novo, mas queremos apenas conhecer aquilo que o Senhor já revelou através da sua santa palavra. E por isso nós pedimos, Senhor, a tua paz, nós pedimos entendimento, pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos muitos pecados, e nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, é muito interessante a gente perceber que esse livro dos Salmos, né, o primeiro Salmo, então, ele não vai trazer para nós o autor, né? O livro aqui não identifica quem é o autor do livro de Salmos, mas há um grande consenso que tenha sido Davi, que tenha escrito, né, esse primeiro Salmo, embora isso não seja... Não há ali uma comprovação, mas os comentaristas, os teólogos, eles vão identificar esse salmo também como sendo um salmo de Davi, mas não há um consenso, não há aqui um respaldo que a gente possa então afirmar que esse livro foi escrito por Davi. O mais importante não é saber para nós nesse momento quem foi o escritor do Salmo 1, mas o mais importante para nós é saber
o que esse salmo tem de mensagem para nós, o que esse salmo vai trazer de aplicação para a nossa vida, para os nossos dias, esse contraste, esse grande contraste, né, que vai apresentar no livro no Salmo número 1, esse contraste entre o ímpio e entre a vida do justo, entre aquele que segue a Deus e entre aquele que não segue a Deus. Então, essas são as lições que nós queremos trazer, queremos ver de que forma, então, Jesus é apontado aqui nesse salmo, já que nós temos estudado, né, a nossa revista que traz como tema Jesus sendo anunciado e revelado no Antigo Testamento. Então nós precisamos identificar de que forma Cristo é anunciado aqui no livro dos Salmos. É um salmo, então, para nós meditarmos, que vai trazer conselho e aconselhamento para nós. E eu quero também aqui, dentro da nossa revista, né, aqui na lição número 7, que vai falar o Cântico do Justo, quero mais uma vez frisar, irmãos, que você não abandone a nossa revista durante a semana, mas a nossa revista traz aqui alguns versículos que podem te ajudar no dia a dia, então que você possa meditar aí ao longo da tua semana. E aqui na introdução, no primeiro parágrafo, eu queria ler com você, vai dizer o seguinte: com muita frequência, uma das razões apontadas para o estudo dos Salmos é a maneira como eles apresentam toda a vasta gama de emoções humanas ao longo do livro. O reformador João Calvino afirmou que os Salmos são como que a anatomia de todas as partes da alma humana. A gente fez essa citação em relação ao Salmo 23, né? Mas porque ele se referiu ao livro dos Salmos dessa maneira, como ele mesmo esclarece. Então, aqui palavras, né, do grande reformador João Calvino, que ele vai dizer: não há sequer uma emoção da qual alguém, porventura, tenha participado, que não esteja aí representada como um espelho. Então, eu falei isso no início da aula, que os Salmos, né, são como se fosse um espelho, como se nós colocássemos ali um espelho na nossa frente e nós nos enxergássemos ali. Ele vai continuar, vai dizer: dentre as emoções que encontramos neste livro estão as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. Todos nós podemos dar testemunho das inúmeras ocasiões das quais o livro dos Salmos refletiu com exatidão a experiência que estávamos enfrentando em determinada situação. Eu achei fantástico aqui essa citação, né, que a nossa editora, né, que a revista trouxe e colocou aqui logo de cara na nossa introdução, porque é exatamente isso que o livro dos Salmos vão apresentar para nós. É como se a gente se olhasse e se enxergasse ali dentro dos Salmos, principalmente hoje, na situação em que nós vivemos. Ele vai dizer ali que o livro dos Salmos relatam as dores, os lamentos, né, as dificuldades que aqueles homens enfrentam. E eu peço, mais uma vez, lembra você que a gente aprendeu aqui a enxergar o livro dos Salmos, né, a Bíblia, sempre em 3 dimensões, apontando para quem é Deus, apontando para quem é o homem e apontando a dimensão desse mundo que nós vivemos. Então, exatamente, o livro dos Salmos, ele traz essa exatidão para nós, e eu quero já mergulhar nesse salmo para que a gente possa, então, identificar tudo isso, as riquezas que esse salmo vão trazer para a nossa vida, esse contraste entre o justo, entre o ímpio, e que o Senhor possa nos abençoar. Eu peço, então, que a gente possa, então, entrar no livro dos Salmos. Bom, irmãos, a gente, então, entra no tópico 1 da nossa lição 7, né, que vai ter aí o contexto original do Salmo. E como nós fizemos no Salmo de número 23, nós vamos também fazer no Salmo de número 1. Nessa primeira aula, nós vamos estudar o contexto do Salmo, nós vamos estudar a estrutura desse Salmo 1, como ele é dividido. Nós vamos dividir ele em 3 partes, vamos analisar o Salmo de número 1 especificamente. E na próxima lição, nós vamos ver também alguns textos no Novo Testamento que vão apontar para o justo, para o cântico desse justo, quem é esse justo, né, que o Salmo de número 1 vai fazer esse contraste, então, com a vida do ímpio. E nós vamos também entender de uma forma mais específica, né, Jesus sendo apontado no livro do Salmo de número 1. Eu queria, antes da gente entrar aqui
ainda na nossa parte introdutória, eu acho interessante que a gente não tem lido, né, toda a revista para nós ganharmos tempo aqui na aula, mas é importante que quando você estudar, né, se a nossa escola bíblica é no domingo, então no sábado você pega, dá uma lidinha em toda a lição para que você é, possa entender então a lição. Vai dizer aqui no segundo parágrafo, tá, da introdução ainda, vai dizer: não obstante, o motivo maior para a nossa atenção e o nosso estudo desse livro maravilhoso é a maneira como ele nos fala de Jesus Cristo. O próprio Senhor afirmou em duas ocasiões que os salmos falam a seu respeito. Então nós temos essa citação no Evangelho de Lucas, tá? No capítulo 20, capítulo 42, versículo 42, e no capítulo 24, no versículo 44. Os salmos são importantes não apenas porque podemos nos identificar com os sentimentos e com a experiência dos salmistas, mas principalmente porque ali podemos encontrar o Senhor Jesus Cristo sendo anunciado. Nos salmos encontramos a sua majestade e a sua vida de perfeição e santidade, a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Então, como a gente tem falado e apontado, né, a importância de nós entendermos e estudarmos os salmos, mais do que a lição que ele vai trazer para nós, que é claro que é importante, mas identificar ali a mensagem que ele quer passar anunciando Jesus Cristo. Então, a gente vai entender então esse salmo de número 1. A gente percebe logo de cara nesse salmo número 1 que há ali um contraste. O salmista, né, como nós falamos, não é apontado ali, o autor do salmo não é apontado, mas ele já começa fazendo um contraste e ele vai identificar para nós aqui, nós vamos dividir esse salmo em 3 partes, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver que esse salmista ele vai apontar para o caminho do justo, o versículo 4 e o versículo 5 vão apontar para o caminho do ímpio, e o último versículo, que é o versículo 6, a gente vai ver ali o juízo do nosso Deus, o juízo do Senhor em relação ao justo e em relação também à vida do ímpio. Mas é interessante o contraste que o salmista vai começar a fazer aqui no Salmo, e ele vai, assim, nós vamos sempre analisar, como eu tenho falado, as 2 versões da Bíblia, né? A nossa versão NVI, que é a versão que a nossa congregação usa, e a versão ARA também, porque há palavras ali diferentes, e a nossa revista, como a gente já falou, ela vai trazer então, os apontamentos aqui na revista estão na versão ARA, tá? Então a gente vai começar a identificar isso. Ele vai começar: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E é interessante que aqui na revista, na Bíblia ARA, ele vai dizer bem-aventurado. Então aqui a nossa revista fala quem é feliz e aqui quem é bem-aventurado. E é interessante nós identificarmos essa palavra feliz ou bem-aventurado, o que significa isso, né? Como ele já vai começar esse salmo apontando para a vida do homem que é bem-aventurado ou do homem que é feliz. E dentro de uma tradução, dentro de uma visão teológica, a nossa visão aqui é sempre apontar para aquilo que a teologia aponta. A gente vai entender que a palavra bem-aventurado ou feliz aqui, nessa concepção que a Bíblia traz para nós, é alguém que é feliz nessa terra e é feliz na eternidade. Então, bem-aventurado é o homem que desfruta da graça de Deus nessa terra e por toda a eternidade. Então esse é o significado teológico que o salmista vai colocar aqui. Ele vai dizer que feliz não é apenas o homem que vive, né, nessa dimensão desse mundo, mas feliz também é o homem que quando morrer, né, ele vai estar ao lado do Senhor, ele vai estar desfrutando ao lado do Senhor de riquezas, da sua graça. Então esse é o contexto que ele vai dizer aqui: como é feliz o homem, aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, é importante que ele vai dizer o homem aqui, e a gente, o significado de homem aqui é uma visão geral, tanto homens como mulheres. Então, feliz é o homem, aqui nessa versão vai dizer feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Me chamou a atenção aqui, porque ele vai dizer que bem-aventurado é aquele, ou bem-aventurado é o homem. E ele vai dizer aqui 3 ações porque esse homem ele é um homem feliz, porque ele é um homem
bem-aventurado. Ou seja, ele vai dizer que esse homem não segue, esse homem não imita e esse homem não se assenta. Então, é feliz o homem, é bem-aventurado, né? O salmista vai dizer aqui, identificar 3 ações por que esse homem ele pode ser feliz, por que esse homem pode se declarar alguém bem-aventurado, porque ele não segue três conselhos aqui. Qual é o conselho? Ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores e ele não se assenta na roda dos zombadores. Então, me chamou a atenção aqui, de cara, tudo isso que o salmista traz aqui, trazendo para a vida do homem, que para que ele possa ser feliz, para que ele possa desfrutar de uma felicidade, de uma bem-aventurança. E aí, quando a gente entende o significado de bem-aventurança, que não é apenas ser feliz nessa terra, mas é desfrutar da graça do Senhor eternamente, a gente vai entender que só desfruta dessa graça eternamente, não só aqui nessa vida, mas por toda a eternidade, o homem que ele não pratica 3 ações, ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores e ele não se assenta na roda dos zombadores. Aqui na versão Ara vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, isso já me chama a nossa atenção aqui, porque não é apenas cumprir esses conselhos que o salmista, que a palavra de Deus vai trazer para nós, mas não fazer com que a nossa vida esteja vinculada, né, ao conselho dos ímpios, aos pecadores e aos zombadores. Então, já fica aqui para nós esse contraste, já fica aqui para nós esse conselho, né, que a palavra de Deus vai trazer para nós aqui. E é interessante, essas 3 ações, elas precisam estar na nossa vida. Ainda no versículo 2 aqui, ele vai dizer ao contrário, ou seja, na versão Ara vai dizer antes. Então, ao contrário disso tudo, ao contrário de não seguir, de não imitar, de não assentar, ele vai dizer, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Então, o salmista ele começa aqui a identificar essa transição, ele começa a identificar esses 2 caminhos, ele começa a mostrar, né, esse contraste que esse salmo vai trazer para nós entre a vida do ímpio, entre a vida do justo. Ele vai dizer ao contrário, né? Se você não seguir, se você não imitar, se você não se assentar, mas se a sua satisfação estiver na lei do Senhor e nessa lei você meditar de dia e de noite, ou seja, ele vai mostrar que a nossa satisfação ela não pode estar vinculada, né, a esse mundo. A nossa satisfação não pode estar vinculada aos prazeres que esse mundo traz para nós. A nossa satisfação não pode estar atribuída ao conselho dos ímpios, à conduta dos pecadores. A nossa satisfação não pode estar em se assentar na roda dos zombadores ou dos escarnecedores, porque ele vai dizer, ao contrário, a sua satisfação deve estar na lei do Senhor e nessa lei, ou seja, na palavra de Deus, meditar de dia e de noite. E é interessante que talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou meditar na lei do Senhor dia e noite, né? Eu trabalho, eu tenho meus afazeres, mas meditar na lei do Senhor é trazer a palavra do Senhor para dentro da tua vida, para o teu coração, para a tua mente, e em tudo que você fizer, seja no teu trabalho, seja na tua relação social, você aplicar a palavra de Deus nessa dimensão que a gente vive. Então, isso é meditar, isso é estar com a nossa satisfação na lei do Senhor. Ele vai continuar aqui no versículo 3, ele vai dizer, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então, o salmista ele vai apontar para nós no versículo 1 aquilo que nós não devemos fazer, né? Ele vai apontar no versículo 2 aquilo que o justo precisa fazer, que é meditar na lei do Senhor, né? Que a sua satisfação precisa estar na lei do Senhor. E aqui no versículo 3 ele vai trazer o resultado de quem não segue, de quem não imita,
de quem não se assenta na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios, de quem traz a sua satisfação para a lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Ele vai dizer aqui, é como árvore plantada à ribeira de águas correntes. E esse termo que ele vai usar aqui, essa analogia que ele vai dizer com a vida, né, de quem medita na lei do Senhor, que é como uma árvore plantada, né, junto às beiras de águas correntes. E quando eu vi essa palavra aqui, árvore, me chamou a atenção e eu fui buscar entendimento sobre isso. E o que os comentaristas vão dizer é que justamente essa árvore, né, nos faz lembrar o Jardim do Éden. Né? Quando a gente volta lá na criação, a gente vai ver que havia um jardim, e nesse jardim o homem foi plantado nesse jardim para que ele pudesse ali ter comunhão com o seu Deus, para que ele pudesse ali cumprir a sua missão. Mas por conta do pecado, esse homem ele foi arrancado desse jardim, ele foi retirado desse jardim. Quando a gente traz isso para a nossa vida, quando a gente traz isso para os nossos dias, nós vamos entender que o pecado, ele nos tirou, né? ele nos afastou do jardim de Deus, ele nos afastou da presença do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer que ele nos deu vida, né? Ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Ou seja, andar no conselho dos ímpios, imitar a conduta dos pecadores, se assentar na roda dos zombadores, outros escarnecedores, nos traz morte espiritual. Isso é muito sério. Isso faz com que nós sejamos arrancados, né, de perto ali do Senhor. Então, o que vai fazer aqui esse versículo que a gente entenda aqui, que essa analogia da árvore, ela é arrancada, né? Ele vai dizer que é como árvore plantada. Então nós fomos arrancados, o homem foi arrancado do jardim, mas ele foi plantado, né? Ele é plantado à beira de águas correntes. Quando a gente passa então a meditar na lei do Senhor, quando a gente passa então a entender o propósito de Deus na nossa vida, é como se Deus plantasse a vida do homem, né, à beira de águas correntes, e água traz o significado de vida, né? Águas correntes, então no meio dessa água corrente, no meio do Senhor, no meio desse jardim que nós somos plantados novamente, que deve estar a nossa satisfação. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. É interessante quando a gente vê que para tudo na palavra de Deus, nós precisamos entender isso. Deus ele tem princípios na sua palavra, Deus ele traz para nós seus decretos, ele traz para nós as suas ordens, e quando a gente não cumpre, quando a gente não cumpre esses princípios que Deus traz para nós, quando a gente não cumpre, tudo isso que Deus tem preparado para a vida dos seus filhos, para a vida da sua igreja, nós sofremos graves consequências. Então, é importante a gente entender a preocupação do salmista ali em apontar aquilo que nós não devemos fazer. A vida de um justo, ela precisa ser levada, ela precisa ser irrigada, né, no sentido de manter viva essa árvore. Nós precisamos estar plantados na palavra de Deus, nós precisamos estar plantados dentro da vontade do Senhor. Interessante que ele vai trazer aqui as consequências, né, no versículo 3 ainda, ele vai dizer, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Quando ele fala aqui de dar fruto, me lembra também do Evangelho de João, ali no capítulo 15, que Jesus vai fazer uma analogia entre a videira e os ramos. Então ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, né? Aquele que permanece em Cristo dá muitos frutos. Então a gente percebe aqui, a gente começa a identificar quais são os benefícios de estar plantado na videira. A gente percebe aqui quais são os benefícios de estar plantado na palavra. Jesus é a palavra de Deus. Então, é muito interessante e traz para nós essa expectativa de nós começarmos a entender que nós precisamos, então, andar no caminho do Senhor, que nós precisamos nos afastar das rodas, né, dos escarnecedores, que nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios, mas que a nossa palavra, que a nossa vida, ela precisa fluir frutos, a nossa vida
precisa trazer para aqueles que nos cercam frutos. Não somos nós que devemos receber conselho dos ímpios, mas nós precisamos ser aqueles que aconselham esses homens segundo a palavra de Deus. Nós precisamos, então, trazer para a vida dessas pessoas que nos cercam a palavra de Deus. Ele vai continuar aqui ainda no versículo 4, mostrando agora, né, o contraste. Ele vai dizer no versículo 4, não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. E ele vai dizer no versículo 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então o contraste que ele faz aqui é um contraste muito forte. Ele vai dizer, não é assim o caso dos ímpios. Bom, o homem, o justo, que medita na lei do Senhor, ele vai desfrutar, ele vai ser como uma árvore plantada à beira das correntes vivas, ele vai dar fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Mas ele vai dizer, não é o caso dos ímpios. Então ele vai trazer aqui um contraste muito forte. Ele vai dizer que esses ímpios são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, ele começa a apontar e a comparar, né, se a vida do justo ela vai produzir muitos frutos. A gente percebe que a vida dos ímpios ele vai comparar com uma palha. E a palha é um material leve, é um material sem firmeza. Ele vai dizer aqui que é facilmente, né, levada pelo vento. A gente entende a palha, que ela não permanece firme, mas aquele que anda segundo a lei do Senhor, ele é plantado no Senhor. Aquele que permanece no Senhor, ele dá bons frutos. E no versículo 6, ele vai nos identificar ali como o Senhor, ele conhece, no versículo 6 não, no versículo 5, perdão. Ele vai apontar para o resultado do ímpio, ele vai dizer, pois os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então aqui, versículo 4 e versículo 5, ele traz esse grande contraste entre a vida do justo, a vida do ímpio, e aponta para o julgamento desse ímpio que não está plantado como uma árvore, que não segue os conselhos do Senhor, que não está firmado, que não medita na lei do Senhor. Então esse é o contraste que ele vai trazer entre o justo e entre o ímpio. E aí no versículo 6 ele vai apontar justamente para o julgamento, ele vai apontar para o juízo de Deus, ele vai dizer, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aqui a gente vê que o Senhor, o nosso Deus, ele conhece os caminhos. Ele tem nos levado, né, a sua palavra nos leva a vivermos uma vida seguindo por esse caminho. Né? A palavra de Deus é rica em conselhos, a palavra de Deus ela é rica em princípios, e quem não segue esse caminho de princípios que a palavra de Deus traz para a nossa vida, vai seguir por um caminho de ruína, vai seguir por um caminho de destruição. Ele vai dizer, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui na versão árabe vai dizer, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então é essa a analogia, né? A analogia não, é esse o contraste que esse salmo vai trazer entre o justo e entre o ímpio, entre aquele que segue o caminho do Senhor e entre aquele que não segue. E aí a gente para se perguntar, quem pode então ser o justo, né, que a palavra de Deus está apontando? Será que existe algum justo? Será que existe alguém que consegue cumprir todos esses preceitos da palavra de Deus? Será que existe alguém que se adequa, né, a tudo isso que o Salmo traz? Será que existe alguém que não pecou? Será que existe alguém que pode se declarar um justo? Então, é isso que a gente vai começar a entender na próxima lição, é isso que a gente vai começar a perceber que esse Salmo vai apontar, mas, por enquanto, nós vamos ficar por aqui entendendo a estrutura desse Salmo, entendendo principalmente o contraste que esse Salmo faz entre o justo e entre o ímpio, né? E quais são, então, as aplicações que esse Salmo vai trazer para a minha vida e para a tua vida.
Bom, eu queria, antes da gente entrar na nossa conclusão e na nossa aplicação, ler apenas um trechinho aqui da nossa revista, né, o segundo parágrafo aqui do tópico 1, que vai dizer o seguinte: o homem justo é diferente do ímpio, ele se mantém distante da impiedade e da perversidade. Ao falar da impiedade, o salmista nos transmite a ideia de que algo vai se intensificando, uma descida cada vez mais profunda na impiedade e na perversidade. O homem justo não anda, não se detém, nem se assenta com os ímpios, pecadores e escarnecedores. Quantas vezes ouvimos testemunhos de pessoas afirmando que elas nunca imaginaram que se afundariam tanto no pecado. Tudo começou com algumas conversações, companhias aparentemente inocentes, para logo depois se afundarem no pecado. Assim o salmista nos ensina que o homem abençoado fica longe do mal. E é interessante quando a gente começa a entender e olhar para esse salmo, que nós precisamos então começar a trazer para a nossa vida algumas perguntas e alguns questionamentos. Por exemplo, nós precisamos saber aonde está a nossa felicidade. Qual é aquilo que motiva a minha vida, que te motiva a viver nesse mundo? Da onde vem a tua felicidade? Se a tua felicidade vem daquilo que os teus olhos conseguem enxergar, ou se a tua felicidade, se a minha felicidade vem daquilo que a palavra de Deus traz para a nossa vida, onde nós estamos buscando conselhos, né? Onde nós temos buscado um modelo para a nossa vida, quem nós temos imitado, com quem nós temos nos assentado. São perguntas que nós precisamos fazer nos dias de hoje, para que a gente possa então trazer as lições desse salmo para a nossa vida. Será que de fato nós podemos dizer aqui que nós somos homens e mulheres bem-aventurados? Será que nós podemos declarar que nós não temos seguido o conselho dos ímpios, que nós não temos nos assentado nas rodas dos escarnecedores? Será que nós temos buscado modelo em quem? Quem é a pessoa que nós temos como modelo para a nossa vida? Se Jesus Cristo não for o modelo da nossa vida, nós temos buscado um modelo vão. Se nós não ouvirmos do Senhor Jesus, das suas palavras, da Bíblia, os conselhos para a nossa vida, nós temos ouvido conselhos que não nos levarão a um lugar seguro. Se nós não entendermos que o caminho que nós precisamos seguir, né, é um caminho que não vai nos levar a um caminho de ruína, a um caminho de destruição, então nós precisamos seguir os conselhos do Salmo número 1 e entender que nós precisamos, para sermos bem-aventurados, precisamos estar plantados na palavra do Senhor. Precisamos estar com a nossa mente pensando sempre, meditando de dia e de noite na palavra desse Deus. Precisamos trazer a nossa vida, precisamos trazer tudo aquilo que está ao nosso redor cativo à palavra de Deus, trazendo os conselhos, trazendo as aplicações da palavra de Deus para dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. E aí sim a gente vai começar a entender qual é o caminho que nós estamos seguindo. Se é o caminho do justo, se é o caminho do ímpio. Será que nós temos dado bons frutos? Será que nós temos entendido o que Jesus falou? Que nós precisamos estar ali ligados na videira. Ele é a videira verdadeira. Se nós não estivermos na videira verdadeira, se nós não estivermos na palavra de Deus, nós não daremos bons frutos. Então, esse texto do Salmo 1, ele começa já a apontar para o Novo Testamento e mostrar que só dá bons frutos aquele que está ligado à videira, aquele que está plantado, né, junto às fontes de água viva, porque o Senhor Jesus, ele é essa fonte, ele é essa fonte de água viva que faz com que a nossa vida, que faz com que essa árvore ela permaneça frutificando, dando bons frutos. E a gente, na próxima aula, então, a gente vai entender e perceber ali no Salmo quem é esse justo que esse Salmo vai apontar. Será que nos dias de hoje alguém pode ser considerado justo?
à luz do Salmo de número 1? Será que nesses momentos de aflição que nós temos vivido, será que existe alguém que pode ser considerado como aquele que é justo, como aquele que nunca pecou, como aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores? Quem é esse homem, quem é esse justo que medita na lei do Senhor de dia e noite? Quem é esse justo, então, que dá bons frutos, que prospera segundo a palavra de Deus? Então, nós vamos identificar esse justo, nós vamos identificar que esse salmo, então, aponta para Jesus, e nós vamos, então, tirar mais lições das grandezas que esse salmo traz para a nossa vida. Eu quero aqui pedir que você não abandone a sua revista ao longo da semana, e que você não abandone a Bíblia também, que você vá lendo os versículos propostos aqui na nossa lição. O nosso tempo é muito corrido, a gente não tem tempo para ficar, né, o dia inteiro falando, mas no teu dia a dia, vai lendo a tua revista, vai lendo ali os versículos, vai lendo o Salmo de número 1, dia após dia, para que você possa entender, que o Senhor possa falar com você. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e desejo que você tenha uma semana abençoada, graça e paz, e até domingo que vem, se Deus permitir.